Boa noite. No programa Coletiva de Imprensa, hoje vamos falar sobre a cidade de Atibaia, suas qualidades, seus problemas, a gestão, e vamos conversar com o prefeito do município, Saulo Pedroso de Souza, do PSB, para falar sobre detalhes da cidade que vem crescendo e bastante aqui na região bragantina. O comerciante Saulo Pedroso de Souza é nascido em Bragança Paulista em 21 de janeiro de 1983, possui 36 anos e é formado em Direito. Filho do empresário Agenor Pedroso de Souza, já falecido, e de Vitalina de Oliveira Souza, é casado com Simone Cardoso e possui 2 filhas. Em 2004, foi candidato a vereador pelo Partido Progressista, o PP, obtendo 471 votos. Em 2008, foi eleito vereador com 927 votos e se tornou presidente da Câmara de Atibaia em 2012. No mesmo ano, foi candidato a prefeito já pelo PSD, sendo eleito para o mandato de 2013 a 2016, o mais novo da história da cidade sendo eleito. E foi reeleito já pelo PSB para o mandato que cumpre atualmente de 2017 a 2020. Não se esqueça, o programa Coletiva de Imprensa vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 8 da noite, pelo 39.1 digital para Bragança Paulista, também na net no canal 12 para Bragança Paulista e Atibaia, e pela internet no altioratv.com.br. Desde já agradeço a sua participação em nosso programa, prefeito, e obrigado por nos receber aqui no gabinete. Obrigado eu pela oportunidade de a gente poder estar falando aí com o público, né? Falando um pouquinho da cidade de Atibaia. Sempre é um prazer recebê-lo aqui. Saulo Pedroso de Souza, para começar o programa, quem é o cidadão, quem é o pai de família, o filho, o gestor público também? Quem é Saulo Pedroso de Souza? Um jovem ainda, né? Posso dizer, 36 anos, comum aqui da cidade, comerciante, filho de comerciantes, né? Meu pai é Agenor do Gás, minha mãe Vitalina. Quando eu ganhei a primeira eleição para vereador, eu ganhei como Saulo do Gás. E aí comecei a ter contato com a vida pública, fui candidato a vereador a primeira vez, né? Muitos amigos, sempre gostei de jogar futebol com os amigos aí pelos 4 cantos da cidade, me divertir aí, trabalhar, e tive a oportunidade de constituir uma família maravilhosa ao lado da Simone, minhas 2 filhas, né? Um cidadão comum que é apaixonado pela cidade de Atibaia, que está tendo a oportunidade de fazer parte desse momento de transformação da cidade. E por ser um apaixonado pela cidade, foi isso que te levou a entrar na política? Como que você decidiu, vou entrar na política? A atuação no comércio, ela permite que você tenha contato com muitas pessoas, né? Nosso comércio ali na região do Luanda, a famosa região da Ressaca ali, né? Depósito de gás, foi sempre uma referência para o bairro, um dos primeiros comércios que o bairro teve. Meu pai sempre foi uma pessoa muito acessível, né? Um cara muito trabalhador, humilde, que tinha muito contato com as pessoas, e isso fez com que as pessoas pedissem, solicitassem a ele, né? No período eleitoral, para ser candidato a vereador, para poder representar o bairro, poder ajudar a levar desenvolvimento para a nossa região ali. Ele foi por 5 vezes candidato, nunca foi eleito. Em determinado momento ele cansou da política, né? Cansou não de atuar na política, mas de participar do processo eleitoral. Se candidatar, né? Pediu para que eu fosse candidato, eu fui a primeira vez com 21 anos de idade. E fui bem votado até na época pela idade, né? 471 votos, não fui eleito. 2 anos depois meu pai acabou falecendo, então eu fui o filho que acabou administrando, né, a sucessão dos negócios, né, as coisas da família, os nossos bens, né, que meu pai deixou, e consequentemente assumi então essa posição de ser uma liderança ali no bairro, que me acabou dando uma visibilidade um pouco maior na minha avaliação. E aí na próxima eleição, então, eu acabei sendo eleito vereador. Depois que você entra na política, é aquele ditado, né? Você entra porque os amigos pedem, não sai porque os inimigos não deixam, né? Sim, e na sua primeira vitória, o seu único mandato como vereador, você era do Partido Progressista, correto? E teve toda uma turbulência, você deixou o partido. O que aconteceu na época? Eu sempre tive uma atuação na Câmara muito, assim, não
a palavra é independente, coerente, Sim, uma sim. atuação coerente. Então aquilo que eu não concordava, eu me posicionava contra, apesar do meu partido fazer parte da base de apoio do governo na época, né? E me lembro muito bem que em algumas votações que eu contrariei a vontade do partido, o partido ele iniciou um processo de expulsão e depois da expulsão, né, da minha expulsão do partido, eles tentaram um processo de cassação do meu mandato. Eu não fiz força nenhuma naquele momento para permanecer no partido. A expulsão, na minha avaliação, ela não foi justa e não foi correta, mas eu senti que era um momento também de eu construir um outro caminho político e ganhei o processo de cassação, então, que eles tentaram, né, via justiça, me substituir pelo vereador suplente na Câmara. Isso acabou me fortalecendo, né, porque deu visibilidade para o trabalho sério que eu vinha fazendo na Câmara. Fui eleito presidente da Câmara em 2012, que também foi fundamental para ser candidato a prefeito e ser eleito, então, para o primeiro mandato. Tudo isso que aconteceu acabou, digamos assim, que motivando você também a aceitar o desafio de ser candidato a prefeito? Essas dificuldades que a gente enfrenta na vida, elas servem de experiência para você criar Você sempre sai, quando você enfrenta um desafio, um problema, você sai fortalecido, né? Então isso acabou me transformando num político, na minha avaliação, bem articulado, que foi construindo uma relação política com uma musculatura assim, significativa a ponto de conseguir estruturar um projeto para tentar a prefeitura, né? Então, assim, a minha avaliação é que tudo isso foi importante. Apesar do desgaste, da dificuldade, foi necessário passar por isso. Isso me deu bagagem para, inclusive, saber hoje lidar com a Câmara, com os vereadores, de uma maneira que, na minha avaliação, o prefeito da época não soube, né? Entender a importância do legislativo, né? O respeito que tem que ter ao legislativo e a necessidade de você estar alinhado nas propostas para o município com o legislativo, pactuando sempre através do diálogo, né? Até relembrando um pouquinho, falando sobre 2012, a sua primeira vitória como prefeito, quem acompanhou aquela eleição sabe que foi muito difícil, teve muita polêmica, os outros dois candidatos que eram tidos como os favoritos a brigar, o candidato da oposição direta e o candidato da situação, com campanhas bem fortes. Você veio com uma terceira via, uma opção de um terceiro voto. A gente olhando assim, foi difícil lançar uma terceira via e se candidatar. Como é que foi decidir isso, falar assim, olha, eu vou arriscar esse desafio, mesmo sabendo que eu vou ter dois adversários extremamente fortes? Essa é uma coisa que a gente reflete muito, né? Quando você vai viabilizar um projeto para uma posição de destaque, né, cargo executivo da cidade, essa necessidade de ter o apoio político, de ter musculatura política, apoio de partidos, das lideranças da cidade, e geralmente isso fica restrito a quem está no poder, ou a quem já foi, ou é oposição daquele grupo que está no comando da cidade naquele momento, que tem algum apoio, né, de outras lideranças que às vezes não são da cidade, são da região, que acabam ajudando a viabilizar uma candidatura. O que aconteceu naquele momento é algo que está acontecendo no Brasil agora. Todo mundo vai ficando meio que de saco cheio daquele modelo convencional de fazer política, e o que a gente precisava naquela campanha era mostrar que a nossa campanha, o nosso projeto era um projeto viável, e nesse processo todo eu avalio que, além de todo o grupo, né, que apoiou na campanha, duas pessoas foram fundamentais. O Mário, que era o nosso vice-prefeito, candidato a vice, o Mário Nui, ele ajudou muito a demonstrar para a cidade que existia ali uma chapa que poderia ganhar as eleições, né? O Mário abriu muitas portas na cidade, poucas pessoas me conheciam, então o Mário foi importante nessa questão da visibilidade. Quando a campanha desgastou entre os dois principais candidatos, as pessoas perceberam, através de uma chapa que o Mário Nui, o conhecido Mário Nui, fazia parte, tinha um projeto viável, alternativo àqueles dois que estavam brigando, criando toda aquela confusão na eleição. E o deputado Santiago, que era deputado federal na época, eleito no mandato, e que ajudou a viabilizar a nossa candidatura aqui na cidade. Deputado da nossa região, morando na nossa região, atuando na nossa região.
Então foram duas figuras políticas que ajudaram a alavancar. E tem o Calegari também, né? O seu Flávio Calegari, que foi o ex-prefeito, que foi um bom prefeito que a cidade teve, fez um bom trabalho na cidade, que também ajudou a capilarizar a nossa campanha e demonstrar que a nossa campanha era viável. É claro que não são só essas 3 pessoas, né? Tem todo um grupo de pessoas que apoiaram a nossa candidatura. O Emil foi o vereador mais votado, foi candidato a vereador, já era um político de expressão na época, enfim. E todo o trabalho que eu fiz na Câmara Municipal como vereador, no último mandato, no último ano como presidente da Câmara. Vamos falar um pouco sobre a gestão da Prefeitura de Atibaia. Um dos pontos que eu me lembro bem na sua primeira campanha, você falava muito sobre o combate às enchentes, sobre esse problema que é histórico no município. Hoje, como é que estão os projetos para dar uma solução ou pelo menos amenizar a situação dessas pessoas que já tanto sofreram com enchentes? A solução definitiva, ela demanda muito investimento e a participação de outras esferas de governo do Estado e governo federal. O desassoreamento do rio, por exemplo, é uma responsabilidade do governo do Estado. O município não tem recurso para fazer porque é um recurso muito grande. O que o município poderia fazer, o município fez, articulando políticas públicas com o governo federal, por exemplo. Sim. As obras de infraestrutura. Então nós levamos obras de infraestrutura para regiões que antes tinham problema com as enchentes, região do Caetetuba, por exemplo. E o que eu acredito que tenha sido aí a principal ação nossa para amenizar foi a entrega dos conjuntos habitacionais que nos ajudaram a atender as famílias que moravam nas áreas de risco. Tanto o Caetetuba 2 quanto os projetos, os 5 projetos do Minha Casa Minha Vida, né? O Jerônimo 1 e 2 e o Jerônimo 3, 4, 5, que foi a segunda fase. Então 1.480 unidades mais 168 do Caetetuba 2. No paralelo, nós também adquirimos alguns equipamentos. A gente tem feito um trabalho de limpeza e manutenção do sistema de drenagem da cidade, isso está nos ajudando. A gente vai fazer agora o desassoreamento dos principais lagos do município. Fizemos algumas obras com recurso próprio nosso ali no Jardim Brasil. Então tudo aquilo que estava no alcance do município a gente foi fazendo. Nós identificamos recentemente alguns terrenos da prefeitura que a gente não tem interesse nenhum de construir nada neles, então a gente está tentando vender esses terrenos para fazer algumas desapropriações no Parque das Nações e no Jardim Canimar. Então o que está no alcance do município, né, o município está operacionalizando, está fazendo, não conseguimos ajuda, apoio e uma ação efetiva por parte do governo do Estado de São Paulo, não fez absolutamente nada nesse processo todo, né, para amenizar, para ajudar, e o governo federal, em partes, porque acabou contemplando o município com o projeto Minha Casa Minha Vida, mas acesso assim, a grandes recursos para fazer obras, intervenções de diques, polders, piscinões, desassoreamento do rio Atibaia, infelizmente a gente não conseguiu, né? Nem do governo do Estado, nem do governo federal. Eu até me lembro de outras entrevistas que você havia citado, na época ainda do governador Geraldo Alckmin, que esse pleito já vem sendo feito, já vem sendo pedido há muito tempo, prefeito. Pois é, só que infelizmente a gente não teve apoio, né? Eu sinto muito essa falta de compromisso dos governos com a cidade de Atibaia. Eu não sei se acontece isso porque o Estado passa por um momento de dificuldade, apesar de anunciar muitas coisas em outras cidades, em outras regiões ricas. Na nossa cidade está numa região aqui que precisa de uma atenção especial, de um apoio especial por parte dos governos. Ou se ele não entendeu que isso era uma prioridade ou que o município poderia resolver, já que o município, dentro de uma região que está passando por um processo de dificuldade, né, a nossa região, a cidade de Atibaia é o contraponto dessa situação, porque ela é uma cidade que se destaca, é uma cidade que cresce. Agora, com o atual governo do João Dória, como é que está a relação, o contato, a expectativa sua? Olha, o Estado todo ficou muito esperançoso, vamos dizer assim, com a eleição dele pelo formato que ele se apresenta, né? O jeito que ele se comporta, as coisas que ele fala, os compromissos que eventualmente ele assume, né? Mas na prática, para nós aqui, não mudou absolutamente nada, muito pelo contrário. Aquilo que o Estado poderia resolver, que é obrigação dele, como medicamentos de atendimento na saúde, na média e na alta complexidade, a gente tem tido muita dificuldade de ter acesso. Então, para ser bem sincero, na prática, o Estado está deixando a desejar e a mudança de governo só piorou o atendimento na cidade de Atibaia. Não sei se aí as grandes políticas
públicas que ele tem sinalizado aí que vai colocar em prática, se isso vai atender Atibaia ou vai refletir na cidade em algum momento. Vamos falar um pouco sobre segurança pública. O GGI, o Gabinete de Gestão Integrada, vem aí se destacando um projeto novo, pode-se dizer, aqui na cidade e já está refletindo em outros municípios da região. Caso de outras cidades próximas que já se programaram, já criaram seus GGIs, o quanto que tem ajudado e diminuído a criminalidade, dado uma sensação de melhor segurança para a população no seu ponto de vista? Olha, primeiro que essa é uma ação estratégica e a partir do momento que ela começa a acontecer, ela é muito lógica, porque não faz sentido nenhum você ter, por exemplo, 2 patrulhamentos de rua, a Guarda Municipal e a Polícia Militar, trabalhando numa cidade do tamanho de Atibaia, com deficiência de efetivo e de estrutura de veículos, e não conversar para atuar de maneira estratégica, ou seja, quando a PM está num bairro, a Guarda Municipal está no outro, para não ficar batendo cabeça e não deixar nenhuma região da cidade descoberta. Individualmente, as instituições elas precisam ainda de muito investimento para atender às suas obrigações, né? Mas quando eles atuam de maneira compartilhada, de maneira estratégica, passa a ser um efetivo grande. Com essa articulação acontecendo também com as 2 polícias que atuam nas rodovias, que é a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Militar e também o Corpo de Bombeiros, a Polícia Florestal e a Polícia Civil, e agora uma participação bem efetiva do Poder Judiciário, esse trabalho passa a ter então uma eficiência maior, reduzindo índices de maneira significativa. O ano passado, Atibaia foi a 2ª cidade mais segura do país no quesito mortes violentas. Esse ano a nossa expectativa é de ser a primeira. A muralha digital tem reduzido drasticamente os índices de furtos e roubos de carros, por exemplo, na cidade, né? Mas a sensação de insegurança ainda é muito grande. Eu acredito que com esse efetivo novo da Guarda Municipal, que vai complementar o trabalho do GGI, são 50 novos guardas que acabaram de se formar, a gente vai dar um resultado ainda maior, né? Porque acompanhado deles vem aí uma estrutura de 9 veículos, armamento e também no final do ano a inauguração do COI, que é a integração de todo o sistema de monitoramento de CFTV junto com a muralha digital. Então a cidade vai atuar como se fosse um Big Brother. São mais de 100 câmeras espalhadas pela cidade, com o sistema Detecta e Alerta Brasil, Detecta do Governo do Estado e Alerta Brasil do Governo Federal, com um banco de dados que permite a gente identificar um indivíduo suspeito ou um indivíduo procurado, uma agilidade muito maior do que a gente conseguiria, por exemplo, fazendo um patrulhamento visual. Na sequência eu vou pedir para você falar um pouco sobre o setor da saúde, mas vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco o prefeito Saulo Pedroso de Souza vai falar sobre saúde, sobre esporte, sobre educação, muita coisa para a gente conversar aqui. Coletiva de imprensa, dá um tempo, voltamos em instantes.